Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Refletindo sobre o valor eterno da vida espiritual. Glória e honra ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Digno é o seu nome. Ao Senhor que nos amou primeiro, entregamos toda a nossa vida, pois somente Ele tem palavras de vida eterna. Seu amor é maior que os montes, mais profundo que os mares e mais vasto que o universo. Nós proclamamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos, que peleja por nós e nos conduz em triunfo. Aleluia ao Rei eterno, imortal e invisível. Jesus Cristo, em ti está a nossa esperança. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje quero compartilhar uma palavra de impacto e reflexão profunda. A pergunta que guia nossa mensagem é: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Essa não é apenas uma interrogação retórica, é uma chamada à introspecção sobre o que realmente importa na vida. Vivemos em tempos em que a busca pelo sucesso, pelo reconhecimento, pelos prazeres e pelas riquezas do mundo tem desviado muitos do caminho eterno. Mas Deus nos chama para algo muito maior, algo que excede em valor tudo que o mundo pode oferecer. Jesus nos lembra que a nossa alma é de valor inestimável, pois foi comprada a um alto preço, o sangue precioso de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. A ilusão do mundo. O mundo oferece uma infinidade de coisas que parecem valiosas: fama, fortuna, prazeres momentâneos e poder. Contudo, tudo isso é efêmero e passageiro. Salomão, o homem mais rico e sábio do seu tempo, disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Ele experimentou todos os prazeres e conquistas que o mundo tinha a oferecer, mas concluiu que sem Deus tudo era vazio e sem significado. O mundo nos seduz com promessas de felicidade instantânea, mas ao final percebemos que esses prazeres são como cisternas rotas que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Pessoas que depositam sua esperança nas riquezas muitas vezes enfrentam desilusão, pois, como Jesus advertiu, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Em um mundo tão cheio de distrações, é fácil perder o foco do que realmente importa. As redes sociais, a busca pelo reconhecimento e a comparação com os outros são apenas algumas das armadilhas modernas que nos afastam de uma vida centrada em Cristo. Precisamos constantemente lembrar que nosso verdadeiro tesouro está no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. O valor eterno da alma. Jesus perguntou: que dará o homem em troca da sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 37. Essa é uma pergunta que ecoa em nossos corações. Nossa alma é eterna e sua destinação é o que realmente importa. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos a comunhão com Deus, o que realmente ganhamos? A alma humana é um presente divino. Foi Deus quem soprou o fôlego de vida em nós. Gênesis capítulo 2, versículo 7, fazendo de cada um de nós um ser único e especial. Esse sopro divino nos confere um valor eterno que não pode ser medido pelas métricas humanas. O mundo pode tentar desvalorizar essa verdade, mas o salmista declarou: pois a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, verso 26. A nossa alma tem sede de Deus. Assim como o cervo anseia por águas, assim a nossa alma clama pelo Senhor. Salmos 42, verso 1. Nenhuma riqueza ou conquista terrena pode saciar essa fome espiritual. Quando colocamos nosso foco nas coisas eternas, passamos a compreender que nosso propósito é glorificar a Deus e desfrutar de sua presença para sempre. A urgência do arrependimento. O chamado de Cristo é claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Ninguém sabe o dia ou a hora em que a nossa vida neste mundo terminará,
Mateus capítulo 24, versículo 36. Portanto, o momento de buscar a Deus é agora. Não podemos adiar a decisão de seguir a Cristo e abandonar o pecado. O arrependimento é um convite à transformação. Ele nos chama a deixar para trás as velhas coisas e a abraçar a novidade de vida que só Jesus pode oferecer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O jovem rico é um exemplo claro disso. Ele tinha muitas riquezas, mas quando Jesus lhe pediu que as vendesse e seguisse, ele se afastou triste, porque seus bens eram seu tesouro. Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Hoje Deus nos chama a nos voltarmos para Ele com o coração contrito e humilde. O profeta Joel exortou: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Joel capítulo 2, versículo 13. Esse é o tempo de buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Isaías capítulo 55, verso 6. O preço pago por nossa redenção. Em meio às distrações deste mundo, é vital lembrar que nossa salvação foi conquistada por um alto preço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. Quando entendemos o que Cristo fez por nós, somos chamados a viver de maneira digna desse sacrifício. Paulo exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nossa resposta ao amor de Deus deve ser uma vida de obediência e santidade. O apóstolo Pedro nos lembra que fomos resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Esse sacrifício exige de nós uma resposta: viver para Ele que nos salvou, a recompensa eterna. O apóstolo Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. As dificuldades e desafios que enfrentamos neste mundo não se comparam à alegria que nos espera na presença de Deus. Jesus prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 2. Aqueles que perseveram até o fim receberão a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus também nos assegura que os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro estarão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Apocalipse capítulo 7, versículos 14 e 15. Essa é a promessa que nos move a perseverar mesmo em meio às lutas. Portanto, não se deixe desanimar pelas dificuldades. Levante os olhos e veja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Amados, não permitam que as preocupações e os encantos deste mundo distraiam vocês do que realmente importa. A vida aqui é como um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Tiago capítulo 4, versículo 14. Invistam naquilo que é eterno, pois somente em Cristo encontramos o verdadeiro sentido e plenitude da vida. Hoje Deus nos chama a refletir: onde está o seu coração? Está nas coisas passageiras ou no reino de Deus? Que possamos responder ao seu chamado com um coração contrito e disposto a viver para a sua glória. Que esta palavra seja um despertar espiritual para todos nós. Lembrem-se: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Que o Senhor abençoe e fortaleça cada um de vocês na sua jornada de fé. Amém. Faça comigo essa oração de quebrantamento e entrega. Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé,
Nós nos colocamos agora diante do teu trono com o coração quebrantado e humilde. Reconhecemos a tua majestade, o teu amor incondicional e o teu sacrifício perfeito na cruz por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, que és digno de toda honra, glória e louvor. Ó Deus Todo-Poderoso, confessamos os nossos pecados diante de ti, pois sabemos que somos imperfeitos e falhos. Quantas vezes nos deixamos levar pelas distrações deste mundo, pela busca de riquezas terrenas e por desejos egoístas que nos afastaram da tua presença. Quantas vezes priorizamos as coisas passageiras em vez de buscar a tua vontade para as nossas vidas. Pai, perdoa-nos, perdoa cada pensamento, palavra e atitude que não agradaram ao teu coração. Assim como o salmista clamou, também clamamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Rasgamos o nosso coração diante de ti, pois sabemos que tu não desprezas um coração contrito e arrependido. Senhor, lava-nos com o teu sangue precioso, purifica-nos de toda iniquidade e renova a nossa comunhão contigo. Pai, neste momento escolhemos liberar perdão, assim como fomos perdoados por ti. Decidimos perdoar aqueles que nos feriram, ofenderam ou traíram. Declaramos que não guardaremos mágoas ou rancores em nossos corações, pois desejamos ser livres para viver plenamente na tua presença. Assim como Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Também nós pedimos a Ti a Tua ajuda para perdoar e amar com o Teu amor. Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Declaramos que não queremos mais viver para nós mesmos, mas para Ti, que morreste e ressuscitaste por nós. Renunciamos às coisas que nos afastam de Ti e escolhemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Espírito Santo, enche-nos agora com a Tua presença, guia-nos em toda a verdade e transforma-nos à imagem de Cristo. Capacita-nos a viver uma vida que glorifique o Teu santo nome e que seja um testemunho do Teu poder e amor. Que o nosso coração arda por Ti e que nada neste mundo roube a nossa alegria e esperança em Ti. Pai, selamos esta oração em o nome de Jesus, confiando na Tua graça e no Teu poder. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos, espalhando o Teu amor e proclamando a Tua salvação. A Ti seja a glória para todos sempre, ó Pai de amor. Amém.